E aí pessoal, eu sou o João Aristeu e no vídeo de hoje nós vamos entender, por exemplo, como a Netflix geralmente sugere lá para a nossa página inicial filmes ou séries que quando a gente assiste a gente gosta. Como será que ela sabe o nosso gosto? Será que isso é sorte ou será que é magia? Bom, se liga no vídeo que você vai entender melhor. Então pessoal, antes de entendermos um pouco sobre esse algoritmo da Netflix, precisamos saber o que é um algoritmo. Bom, de maneira simplificada, podemos entender um algoritmo como sendo uma sequência de passos bem detalhados com o objetivo de realizar algo. Como, por exemplo, eu posso te dar essa receita de bolo de cenoura bem aqui, onde ali nós temos um passo a passo, bem detalhado para que não haja nenhum erro, e como resultado nós vamos ter o quê? Um bolo de cenoura. Devemos saber que algoritmo não é uma coisa recente. Lá na Grécia Antiga, já existia um método para achar o MDC entre dois números, que hoje nós conhecemos como o algoritmo de Euclides. Já a palavra algoritmo em si, ela é relativamente um pouco mais nova. Segundo historiadores, foi só lá na Idade Média, lá no século XVII, que ela foi criada, e ela deriva do nome desse matemático persa bem aqui, que também é conhecido como o pai da álgebra. Bom pessoal, conforme o tempo foi passando, os algoritmos foram se tornando cada vez mais complexos, e houve necessidade de que as máquinas agora executassem esses algoritmos. E essa transição de homens executando algoritmos para máquinas executando algoritmos foi bem retratada lá no filme O Jogo da Imitação. Este filme é uma cinebiografia de Alan Turing, conhecido como o pai da computação. Bom, esse filme ele mostra como os aliados tinham dificuldade em entender as mensagens interceptadas dos alemães lá na Segunda Guerra Mundial. Isso acontecia porque os alemães utilizavam uma técnica chamada criptografia. Bom, a criptografia ela geralmente é utilizada no ramo da segurança, como por exemplo, no WhatsApp é utilizada a criptografia na troca de mensagens entre os usuários para manter a privacidade. Ok, mas como isso foi resolvido lá na Segunda Guerra Mundial? Bom, Alan Turing desenvolveu uma máquina para descriptografar, ou seja, para decifrar as mensagens alemãs. E com isso, ele conseguiu reduzir a Segunda Guerra Mundial em pelo menos 2 anos e salvou milhares de vidas. Outro feito histórico envolvendo Alan Turing aconteceu anos depois da criação de sua máquina, que foi o desenvolvimento do primeiro computador da história, que veio evoluindo ao longo do tempo até chegar nos computadores que nós conhecemos hoje, que além de executarem operações matemáticas, também são capazes de processar imagem, processar vídeo, processar textos e várias outras funcionalidades que nós já conhecemos. Conforme o tempo foi passando, os algoritmos foram evoluindo e começaram a surgir novas dúvidas, como por exemplo, será que é possível fazer uma máquina pensar? Bom, de primeiro momento, parece meio impossível reduzir a inteligência humana a uma série de passos, mas a pergunta foi reformulada. Bom, será que é possível fazer um computador aprender? E sim, assim como os humanos, é possível fazer os computadores aprenderem para depois ter a capacidade de raciocinar. Bom, hoje em dia ainda não temos um algoritmo que aprendeu todas as dimensões de inteligência, mas já temos algoritmos que aprenderam a raciocinar, como por exemplo, um algoritmo que joga xadrez. Esse algoritmo funciona da seguinte forma. Primeiro, ele recebe as regras de xadrez e uma série de jogadas que ele pode usar durante o jogo. E devido à grande capacidade de processamento dos computadores atuais, ele pode jogar contra si mesmo até milhares de vezes e ir anotando as jogadas que deram certo e as que não deram. Então, quando ele for enfrentar um humano, ele vai se comportar como se fosse um jogador muito experiente de xadrez e vai conseguir jogar de igual para igual ou até mesmo vencê-lo. Outro exemplo de algoritmo inteligente são os algoritmos de recomendação, que são bastante utilizados por exemplo, pela Netflix, pelo Google, pelo YouTube, pelo Facebook e várias outras empresas. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o algoritmo de recomendação da Netflix. Então, como você já deve saber, a Netflix é uma das maiores plataformas de streaming da atualidade. E se você for assinante, você pode reparar que geralmente, quando você abre a sua página inicial, ela é diferente da de outras pessoas, como você pode ver nesses exemplos aqui. Bom, isso acontece, na verdade, isso foi pensado pelos fundadores, que queriam que cada usuário da Netflix tivesse uma experiência diferente dos outros, que fosse uma coisa mais individual. Bom, no começo surgiu um problema que era a baixa quantidade de lançamentos que tinha no catálogo da Netflix. Foi aí que eles começaram a investir em algoritmos de recomendação que sugerissem aos usuários filmes ou séries que fossem semelhantes aos dos lançamentos, fazendo assim com que os usuários permanecessem cada vez mais tempo dentro da plataforma. E ela também investiu em 3 principais ferramentas para fazer o usuário permanecer mais tempo dentro da plataforma. O primeiro deles é o Netflix Finder, que basicamente é um sistema de busca de filmes ou séries baseado no título, em atores, no gênero de filme e outros tipos. A segunda ferramenta foi o Cinematch, que basicamente é quando você responde a uma pesquisa de satisfação da Netflix ou quando você classifica um filme com aquelas estrelinhas lá. Bom, a terceira ferramenta é a Kiwi, que significa fila, que pode ser bem vista num exemplo que é a minha lista, onde você bota ali os filmes que você pretende ver
e já deixa salvo. Bom, a Netflix continua investindo nesses algoritmos de recomendação, tanto que em 2006 ela lançou um prêmio chamado Netflix Prize, que premiaria com $1 milhão a pessoa ou a equipe que melhorasse em pelo menos 10% o seu sistema de recomendação. Bom, em 2009, essa premiação foi vencida por essa equipe aqui. E é importante saber que esses algoritmos de recomendação da Netflix fazem mais do que sugerir filmes ou séries para um usuário. Ela também permite saber quanto tempo um usuário passa dentro da plataforma, o que ele mais assiste, quanto tempo ele passa assistindo tal coisa. E isso também dá uma vantagem comercial para a Netflix altíssima, principalmente agora que ela também faz filmes. Como por exemplo, antes de criar um filme, ela pode saber qual é o melhor diretor e o melhor elenco que se adequa a, por exemplo, a um filme de guerra. E assim, ela já sabe que pelo menos uma certa quantidade de usuários vai assistir aquele filme. Bom, agora que nós já sabemos, por exemplo, como esses algoritmos são utilizados no dia a dia, como no exemplo que a gente deu foi a Netflix, vamos entender como é que a gente faz para passar, ou como é que a gente faz para dar instruções para a máquina executar. Bom, para isso vamos falar um pouco sobre história. Para segundo os historiadores, o primeiro computador foi idealizado lá em 1837 por Charles Babbage e tinha como objetivo realizar apenas operações matemáticas. Ela era conhecida como a máquina analítica. Bom, infelizmente Babbage não conseguiu terminar sua obra. Foi uma mulher que trabalhava com ele, chamada Ada Lovelace, que deu continuidade ao trabalho e guardou todas as suas anotações numa obra chamada Anotações. Bom, nesta obra chamada Anotações, foi encontrado um algoritmo que foi feito para ser implementado na máquina analítica de Babbage. E é considerado por muitos hoje como o primeiro programa de computador da história, o que faz de Ada Lovelace a primeira programadora do mundo. Inicialmente, as linguagens de programação exigiam um conhecimento técnico um pouco mais elevado, mas com o passar do tempo, esse conhecimento foi se tornando cada vez mais abstrato com o surgimento da primeira linguagem de programação, chamada Assembly, que também é conhecida como linguagem de máquina. Nessa linguagem, não era mais preciso fazer os ajustes manuais para gerar as sequências 0 e 1. Era apenas preciso escrever uma série de comandos em texto que seriam convertidos para os zeros ou uns que é o que as máquinas realmente entendem. Bom, mas como você pode ver, a interface da linguagem Assembly ela não é muito amigável. Foi pensando nisso, foi pensando em tornar a linguagem cada vez mais acessível, que esse conhecimento técnico foi tornando cada vez mais abstrato, até chegar no que nós conhecemos hoje como as linguagens de programação de alto nível. Como exemplo, nós podemos ver aqui, como temos o Python, JavaScript e outras linguagens. Aqui nessa imagem, nós podemos ver um exemplo de uma programação feita em Python. Podemos perceber que a interface já é bem mais amigável e que a linguagem de programação é bem parecida com a linguagem que nós, humanos, utilizamos. Bom, é interessante saber que também já existem linguagens onde você não precisa escrever mais nenhuma linha de código, que são chamadas linguagens de programação em blocos. Como exemplo, nós temos aqui o Scratch, onde você pode ver que a interface dele é bem mais amigável, é bem interessante de usar, e você precisa apenas ficar arrastando os blocos conforme o algoritmo que você pensou. E é dessa maneira que nós mandamos um comando para a máquina, assim que nós fazemos com que a máquina execute algo que nós queremos, através das linguagens de programação e dos algoritmos. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma sugestão de melhora ou tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. E até a próxima, pessoal.